Deus. Cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Meu Deus, uns 3 já tinham olhado para mim e falado, é você, irmã Glaucia. Eu falei, gente, mas por que eu? Aí daqui um pouco vira mais 2 para trás, é você, irmã Glaucia. E as pernas que já vem tremendo, fica mais trêmula ainda. Mas louvado seja o nosso Deus por essa oportunidade. Estou muito feliz, me sinto privilegiada. 2º ano consecutivo da festa da gratidão. E o Senhor Jesus nos concede essa oportunidade. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, porque somente Ele é digno. Cumprimento também os nossos irmãos internautas. Continue conosco. Eu creio que o Senhor Jesus tem uma palavra para o teu coração. Eu quero agradecer aqui ao nosso pastor João Paulo Moreira, nosso pastor local, juntamente com a esposa, a pastora Vanusa. Também o nosso vice-presidente, pastor Sânzio Soares, pastora Marta e toda a família. E quero louvar o Senhor pela vida do nosso pastor-presidente, Abraham Robson Ferreira, pastora Norma. Nós aprendemos aqui essa semana com o nosso pastor que o pregador é somente a isca, ou melhor, ele é a minhoca que Deus usa, né, pastor? Eu falei lá na minha casa para o meu esposo, eu falei, eu sou o filhote da minhoca. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, mas aprove o Senhor pela oportunidade. Abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Ageu. Louvo o Senhor pela vida do meu esposo, diácono William, que é o meu maior incentivador. Não só incentiva, como me dá todo o suporte para que eu chegue até aqui. Então eu glorifico o Senhor pela vida dele. A minha casa é uma bênção para a glória de Deus. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, verso de número 5. Depois estaremos lendo o número 6, 7 e o 9. Amém, igreja? Assim diz a palavra do Senhor. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar, e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Glorificado seja o nosso Deus por esta palavra. E para que nós possamos entender nesta noite a palavra do livro do profeta Ageu, o qual acabamos de ler, nós precisamos relembrar. Um tempo atrás, a pastora Keren esteve ministrando aqui sobre a trajetória de Davi. E quando ela disse, vamos abrir o livro de Samuel, eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Se ela pregar a mesma mensagem que eu, Senhor, eu faço o que da minha vida? Mas o nosso Deus não é Deus de confusão. Então ela já adiantou aqui toda a trajetória de Davi. E nós vamos relembrar aqui que um certo dia, Davi, ele estava no trono, ele estava no palácio. E de repente ele olhou para si mesmo. E ele disse que, como pode eu, homem falho, homem mortal, habitar em um palácio, e o Senhor nosso Deus ter a presença dele habitando em tendas? E quando eu olho para esta palavra tenda, o Senhor Jesus, ele me fez lembrar de quando o povo de Israel ainda não era nem um povo. Eles andavam peregrinando de um lugar para o outro, e de acordo com o lugar que eles chegavam, eles armavam as suas tendas, e a presença de Jesus se fazia presente. Porém, quando eles levantavam o acampamento, a presença de Jesus se faria presente.
E por que, irmã Gláucia? Porque ele não estava restrito, porque ele não é limitado. E esse movimentar das tendas nos ensina que o nosso Deus está em constante movimento. Nos ensina que Ele está movendo. E é por isso que a DEF chega em Portugal e ela não para em Portugal. Porque Deus vai movendo e vai levando ela para outros países. Porque o nosso Deus não está restrito a um lugar, mas Ele vai muito além. Nós estamos aqui vivendo dias gloriosos para a glória de Deus. E Deus falou no meu coração que a glória que nós estamos sentindo aqui, ela vai se estender para a nossa casa, ela vai estender para o nosso bairro, ela vai se estender para os nossos familiares, ela vai se estender para o nosso trabalho, porque Ele não está limitado. Aleluia! Aí Davi está no trono, Davi está no palácio e começa a pensar na hipótese de construir um templo ao Senhor. Porém, ele tem uma resposta que não é muito agradável. Talvez não era a resposta que Davi queria ouvir. O nosso pastor testemunhou aqui no primeiro dia da festa da gratidão. Como é que iniciou essa festa da gratidão? Ele levou uma causa diante do Senhor e o Senhor trouxe a ele uma resposta. Através de uma pergunta, o Senhor Jesus falou com ele: e se eu não der? Ele disse que naquela hora ele sentiu vergonha e disse: Senhor, se o Senhor não der, vai ter culto de gratidão. Se o Senhor nos der, vai ter culto de gratidão. Seja feito tudo conforme a tua vontade. E assim nasceu o culto da gratidão, com a resposta que Deus deu a ele: e se eu não der? E Deus está te perguntando aqui nesta noite: você veio aqui adorar, agradecer por quê? Pelo que ele fez, pelo que ele vai fazer? E se a resposta dele for não para a tua vida hoje, você vai continuar vindo para o culto da gratidão? Você vai continuar vindo adorar o nome dele? Nós precisamos entender nesta noite que a presença de Deus, ela supera qualquer não. Nós precisamos entender nesta noite que a presença de Deus, ela supera qualquer não. E a resposta de Deus para Davi é: Davi, eu te pedi alguma casa, Davi, para eu morar? Eu te pedi alguma casa, Davi, para eu habitar? E a resposta dele é não. Porém, o não de Deus não anula o que Davi já tinha vivido com ele. O não de Deus é somente para Davi entender: essa função de edificar um templo para mim, Davi, não é você que eu escolhi para este templo e para essa função. Mas não esqueça, Davi, eu te tirei da malhada, eu te tirei de trás das ovelhas. Ei, Davi, eu fiz o seu nome ser um grande nome na terra. Eu destruí todos os teus inimigos e eu te dei descanso sobre ele. Deus está trazendo a memória de alguém aqui. Ei, da onde ele te tirou? Da onde ele te arrancou? Será que você tem motivo para glorificar o nome dele aqui nesta noite? Ei, irmã Gláucia, mas neste momento ele me disse não. Mas o não de Deus está trazendo para a tua memória tudo quanto ele já fez na tua vida, quantos livramentos ele te deu. Ei, lembra da poça de lama da rua que o pastor falou? Quem sabe você saiu de lá assim como eu saí, sem nenhuma esperança, sem nenhuma perspectiva de vida. E eu vou além: a poça de água não era na frente da minha casa, era dentro da minha casa. Não dormia à noite, porque molhava mais dentro do que fora. Mas um dia ele olhou para a minha vida e eu fiz um compromisso com ele. Independente da minha força, independente da minha limitação, independente da minha fraqueza, eu vou te adorar porque tu és. Porque tu és e não pelo que o Senhor pode fazer.
Tem alguém focado no não que ele deu e está se esquecendo de tudo quanto ele já fez. Mas ele está trazendo refrigério para a tua alma nesta noite, te fazendo lembrar: eu não esqueci. E ele disse mais a Davi: eu fui contigo, Davi, por onde quer que tu andaste, andei eu contigo. Eu fui refúgio para a tua alma. Eu te livrei dos teus inimigos, Davi. O não que eu estou te dando neste momento, dizendo para você que não é para construir casa para mim, porque eu já tenho um que eu vou levantar, Davi. E este vai sair da tua semente. Esse vai ser o teu sucessor. E Deus faz aqui uma aliança e um concerto com Davi. Eu não vou deixar o seu reinado ficar esquecido, Davi. Eu não vou deixar a tua casa ficar esquecida. O teu reinado será lembrado para sempre. A tua casa será firmada, Davi. A resposta é não, mas a aliança que eu tenho contigo permanece. Deus refaz a aliança com Davi, mas tem um porém de Deus para a vida de Davi. Ele está dizendo para Davi que ele vai levantar um sucessor da semente de Davi, que ele vai ser por pai e esse lhe será por filho. Olha a aliança, Deus vai além da expectativa de Davi. Davi estava querendo somente levantar uma casa ao Senhor, mas ele disse para Davi: eu vou levantar um Davi que vai reinar no seu trono. Eu vou levantar um, e esse um que eu vou levantar é aquele que vai edificar uma casa ao meu nome. Ele vai além da expectativa de Davi. Porém, se pecar contra mim, se deixar os meus estatutos, se deixar a minha lei, se deixar os meus mandamentos, eu castigá-lo-ei, Davi. Eu estou fazendo uma promessa, e junto com a promessa eu estou trazendo limite. Porque Deus não faz promessa sem estabelecer limite para o homem, sem estabelecer limite para a mulher, nos ensinando a ter compromisso verdadeiramente com Ele. E Ele diz para Davi: se ele pecar, eu vou castigá-lo. Se ele pecar, eu vou trazer juízo sobre ele. E a Bíblia diz que Deus levanta Salomão para ser o sucessor de Davi. Davi então entendendo os propósitos de Deus, Davi trazendo à memória tudo quanto Deus havia falado que faria por ele. Davi então ele fala para o Senhor, ele entra em um ato de arrependimento e disse: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Eu era o menor da casa de meu pai, eu era o menor da tribo de Judá, e mesmo assim tu olhaste para minha casa, tu olhaste para minha vida, tu me ajudaste a chegar até aqui. Quem sou eu para ir contra o teu propósito? Quem sou eu para ir contra a tua vontade? Davi entende os propósitos de Deus, e ele reúne a cúpula do reinado dele para uma assembleia. E nesta assembleia quem está presente, irmã Gláucia? Chefe dos exércitos de Israel, administradores do reino de Davi, os filhos de Davi também estavam presentes, sacerdotes estavam presentes, e Davi vai diante deles para dar notícia. Aí Davi vai dizer assim: olha, eu coloquei no meu coração o desejo de fazer uma casa ao Senhor, porém ele me proibiu, ele me disse não, mas ele está levantando o meu filho Salomão para que esta obra seja concluída. E eu estou aqui para dizer para vocês: o Senhor disse que será com ele. Quando findar os meus dias, o meu filho Salomão será levantado como sucessor. E parece que eu vejo no meio da reunião, no meio da assembleia, quando Davi, ele
se volta para Salomão e disse: para ti, Salomão, eu tenho um conselho, e o conselho é: nunca vire as costas para o Deus do teu pai. Não esqueça do que ele fez por nós. Não se esqueça, Salomão, de andar segundo a vontade dele. Não se esqueça de andar na tua lei. Não se esqueça de andar nos teus estatutos. Ei, Salomão, porque se isso acontecer, ele vai castigar, porque ele já deu a palavra. E o interessante é que quando Davi coloca em teu coração o desejo de construir um templo ao Senhor, primeiro ele vai falar com o profeta Natã. E aparentemente, quando a gente olha, a intenção é muito boa. Aí o profeta Natã tem uma resposta para Davi, mas não consultou a Deus para saber se era o que Deus verdadeiramente queria. O profeta Natã vai dizer para ele assim: Davi, faça tudo conforme está no teu coração. Porém a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E foi o que aconteceu. Aí a Bíblia diz que naquela mesma noite Deus visita Natã e diz para ele: volta lá e vai dizer para o meu filho Davi que eu não pedi templo para ele. Eu não pedi para ele edificar casa ao meu nome. Diga para ele. E foi onde o Senhor revelou para Davi que ele já tinha Salomão como sucessor de Davi. Deus é muito lindo, e quando ele promete, ele cumpre. Ele é fiel para zelar pela palavra dele. Aí Salomão está ciente do propósito de Deus, porém também está ciente que Deus vai castigá-lo se ele andar fora da vontade de Deus, se ele andar fora das leis de Deus. E Salomão, então, depois que o pai morre, ele se torna rei em Israel. A Bíblia diz que Deus prospera o reinado de Salomão. Deus era com Salomão, tanto que uma vez Deus havia visitado e perguntado a ele: meu filho Salomão, o que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero sabedoria, Senhor. E sabedoria foi o suficiente para Deus mover a mão sobre todo Israel. Fez prosperar o reinado de Salomão, fez o povo ser próspero naquela nação. Salomão então anda de acordo com a vontade de Deus, mas a Bíblia diz que ele faz aliança com mulheres que não professam a mesma fé. Ele começa o reinado dele para levar à ruína, se envolvendo com mulheres que não tinham confiança e nem conhecimento do Deus de Salomão. Davi já tinha instruído ele, dito para ele: meu filho, anda segundo a vontade do Deus do teu pai. Só que a Bíblia diz que ele se envolveu com mulheres que adoravam deuses estranhos. A Bíblia diz que ele se envolveu com mulheres que não agradavam a Deus. Porém, antes disso acontecer, Deus havia entregado a planta de um templo na mão de Salomão. E como ele prometeu, ele foi fiel e cumpriu. Salomão edificou um templo ao Senhor, e a Bíblia diz que esse templo enchia os olhos de muito. E por que, irmã Gláucia? Porque investiram tempo e investiram financeiramente. As melhores madeiras do Líbano foi enviado para Israel para a construção desse templo. As melhores pedras de mármore foram enviados para a construção desse templo. Os melhores ouro de Ofir, ou seja, a melhor qualidade de ouro puro, foram enviados para este templo. E aqui a gente vê Deus cumprindo na vida de Salomão o que ele disse que faria. E muitos se reúnem para a construção do templo. É muita mão de obra na construção do templo. O templo vai caminhando para o propósito de Deus. E o que é que acontece, irmã Gláucia? A Bíblia diz que o templo é levantado, a estrutura do templo, a arquitetura do templo enchia os olhos de todos que viam. O templo era repleto de ouro, as paredes cobertas de ouro, o teto repleto de ouro, os melhores
mármores da região foram implantados no templo. Templo lindo, maravilhoso, uma arquitetura estrondosa, que quem olhava ficava admirado com aquilo. Porém, um certo dia, o templo se torna lugar de poder político. O templo se torna lugar de turismo. Ninguém vê mais a presença de Deus naquele lugar, porque o propósito do templo era mas Deus havia alertado Salomão, e Salomão deixou que outras coisas entrassem dentro do templo. Salomão chegou a construir um templo para que as suas mulheres estrangeiras queimassem incenso a outros deuses. Isso é admissível diante do nosso Deus, porque Ele é santo, porque Ele é poderoso. Ele não divide a glória dele com ninguém, e de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ele vai trazer consequência para a vida de Salomão. Aleluia. Ele vai trazer consequência para a vida de Salomão. A Bíblia diz que o templo é totalmente destruído. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, invade aquele lugar, saqueia todos os utensílios do templo. Toda a riqueza do templo é levada. O templo é destruído e o povo é levado cativo para a Babilônia. E por quê? Consequência da desobediência de Salomão. Deus disse: enquanto permanecer fiel, de acordo com a minha vontade, de acordo com a minha palavra, eu me responsabilizo pela tua vida, eu me responsabilizo pela tua causa, eu me responsabilizo por você. Enquanto manter a aliança comigo, eu vou manter a aliança com o meu povo, eu vou manter a aliança com a minha igreja. Aleluia. O povo é levado cativo para a Babilônia, e lá o povo é escravizado durante 70 anos. Porém chega o reinado do rei Ciro, e ele entende, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que é a hora do povo de Israel voltar para a sua terra. O povo de Israel já estava habituando com a idolatria de lá também, e já não queria voltar para a terra que o Senhor havia dado a eles. Tanto que somente alguns voltaram. E quando eles chegaram em Israel, foi uma tristeza muito grande, ao ver o templo todo destruído, ver que a promessa que Deus havia feito e cumpriu, agora tinha caído por terra por causa do pecado, por causa da desobediência. Tudo lançado por terra. O povo retorna então, e eles começam a reerguer o templo pela segunda vez. E no meio que eles estão erguendo o templo, eles começam a desanimar no caminho. Eles param a construção e começam a olhar para os teus próprios interesses, para as tuas próprias casas. Eles estavam tão ocupados com aquilo que era da vontade deles, que eles se esqueceram de finalizar a obra do templo. Porém Deus vai usar um profeta para trazer esperança novamente para o coração do povo. Deus vai usar o profeta Ageu para dizer para eles: não temas, não temas, que eu continuo convosco. Não temas, porque a obra é minha. Não temas, porque o meu nome será glorificado. Zorobabel então é inspirado
a voltar à construção do templo. E eles voltam para a construção do templo, mas muitos estavam desanimados. Por quê, irmã Gláucia? Porque a Bíblia diz que eles começavam a lembrar do primeiro templo, que era uma obra tão grandiosa que enchia os olhos de muito. E o templo de agora não tem nem comparação com a riqueza daquele outro templo. O povo está desanimado porque eles estão preocupados com a aparência. Mas aí Deus traz uma palavra, e esta palavra vai gerar no coração do povo esperança e alegria. Ele vai dizendo para o povo: pode não ter formosura, pode não ter beleza, mas eu estou fazendo um concerto com o meu povo aqui. E o concerto dele é: a casa da segunda glória vai ser maior que a da primeira. A glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Nosso Deus nunca foi Deus de aparência. Até porque se Ele fosse, eu não estaria aqui nesta noite. Ele vai muito além dos nossos pensamentos. Ele conhece o íntimo do nosso coração. Ele conhece a intimidade que você tem com Ele. E Ele está dizendo para o povo dele: não preocupe. Não fique preocupado como era o outro templo, não. Sabe por quê? Porque o outro templo, a minha presença já não estava mais lá. Tinha se tornado lugar de turismo. Vinha gente de toda parte só para ver a arquitetura. E aqui neste outro templo não, eu estou fazendo uma aliança com vocês. Eu vou se fazer presente. O meu nome vai ser glorificado. E é Deus falando conosco nesta noite: não se preocupe, a DEF será conhecida pelo que Deus está fazendo. Ela será conhecida pelo poder dele aqui neste lugar. Vidas irão entender que Ele está curando, que Ele está salvando, que Ele está libertando vida neste lugar. Aleluia. A construção chega ao final. Não tem beleza, mas a presença de Deus está no lugar. E eu quero te dizer nesta noite: Deus pode não ter te escolhido para essa determinada função, mas a glória dele na tua vida supera todo não que ele tem para você. Anima a tua vida, renova as tuas forças aqui neste lugar nesta noite, porque o que ele tem para você, a presença dele não se compara com o sapato bonito. A presença dele não se compara, não se compara com o terno bonito. A presença dele não se compara com a aparência. A Bíblia diz que vinha gente de toda parte para o templo, mas não para ver a estrutura, não para ver a arquitetura. Eles agora vêm se render diante daquele que tudo pode. O povo entendeu que a presença dele está na casa. Deus está te dizendo nesta noite: a minha presença basta para a tua vida, homem. A minha presença basta para a tua vida, mulher. Para cada um ele tem um propósito. Não desanime na tua caminhada. Uns ele chamou para pregar na festa da gratidão, outro ele chamou para interceder enquanto alguém prega, outro ele chamou para adorar, outro ele chamou para levantar, para expulsar demônio. Ei, para cada um
Ele tem um chamado. Levanta a tua cabeça nesta noite. A glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Leve essa glória para dentro da tua casa. Leve essa glória para a tua vida. Decanta. A presença dele é maior que a nossa limitação. Estar aqui não é mérito nosso, igreja. Nós precisamos entender isso. Vai muito além da nossa expectativa humana. Existe um propósito de Deus com a tua vida. Existe um propósito de Deus com a igreja de Cristo na terra. Não se deixa abater se você se frustrou com o não de alguém. Se alguém fechou a porta, se alguém feriu teu coração, saia daqui nesta noite entendendo: a presença dele na minha vida é maior que a minha limitação. A presença dele na minha casa é maior que a minha frustração. A presença dele não pode faltar. Se coloque sobre os seus pés. Existe um propósito de Deus com a tua vida. Não olhe para a sua estatura. Como fez Davi, eu era o menor da casa de meu pai. E mesmo assim ele olhou para mim com misericórdia e me colocou sobre rei de Israel. Deus disse para Davi: Davi, eu fiz o teu nome grande entre outros homens da terra, Davi. Dei um povo na tua mão, Davi. Ele não olha para a sua estrutura, ele olha para a sua essência. Não abra mão dos teus princípios. Não abra mão do teu devocional com ele. Não abra mão da tua vida com ele. Ei, ele pode até dizer não para você neste tempo, que essa função agora, desse momento, não é para você, porque ele tem outro preparado. Porém não anula tudo quanto ele já fez na tua vida. Alegra o teu coração e agradeça e diga a ele: a tua presença vale mais, Senhor. A tua presença vale mais do que qualquer riqueza na terra. A tua presença vale mais, Senhor. Oh, aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, pastor Robson Ferreira.